Eu quero saudar nessa manhã de domingo, dia 29 de março, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que têm nos acompanhado nas redes sociais. Estamos completando hoje 2 domingos que não nos reunimos como igreja de maneira presencial no templo, pois estamos acatando assim as determinações do Ministério da Saúde em nos manter em quarentena familiar, evitando aglomerações e a proliferação do vírus coronavírus. Na mensagem dessa manhã, eu quero iniciar uma série de 4 reflexões sobre o tema do sofrimento humano, na perspectiva de o meio pelo qual Deus pode utilizá-lo para aperfeiçoar a vida dos seus filhos. Creio que por meio dos nossos sofrimentos, nós aprendemos a nos submeter e a confiar em Deus, em vez de nos revoltarmos contra Ele e aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Podemos, inclusive, aprendermos a reconhecer no sofrimento uma oportunidade para crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Como cristãos, como estamos encarando as aflições e os sofrimentos causados por essa pandemia do coronavírus? Séculos atrás, um servo de Deus chamado Jeremias, ele aprendeu a enxergar seus sofrimentos como uma escola de Deus, e ele escreveu então as suas lamentações. No capítulo 3 do seu poema em forma de lamento, ele apresenta 4 lições que Deus nos ensina em meio aos nossos sofrimentos. O sofrimento nos ensina, mostra Jeremias e Lamentações capítulo 3, porque elas nos fazem reconhecer a Deus. Os sofrimentos nos ensinam a adorar a Deus. Os sofrimentos nos ensinam a nos submeter a Deus. E também os sofrimentos nos ensinam a confiar em Deus. Vejamos então o primeiro aprendizado nessa manhã, baseado em Lamentações capítulo 3, versículos de 1 a 18. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo agora, aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, e acompanhe comigo esta leitura. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele mesmo me atacou repentinamente com a mão o dia todo. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos. Ele me cercou e me cobriu de amargura e aflição. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos há muito tempo. Cercou-me como um muro, de modo que não posso sair, prendeu-me como correntes. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele foi como um urso à espreita e um leão escondido. Desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Armou seu arco e fez-me de alvo da sua flecha. Fez-me penetrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para as suas canções o dia todo. Encheu-me de amargura, fartou-me de absinto. Quebrou os meus dentes com pedrinhas de areia, cobriu-me de cinza. Afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja a felicidade. Digo, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Vamos fazer uma oração, feche seus olhos comigo nesse instante. Pai querido e amado, acabamos de ler a sua palavra, e o que nós te pedimos nesse momento é a iluminação do teu Espírito para podermos compreendê-la. No nome do Senhor Jesus. Amém. Esse capítulo de número 3, ele trata do mais extenso dos poemas, formando um acróstico composto de 66 versículos, com 3 versículos dedicados
a cada letra do alfabeto hebraico. A extensão desse lamento mostra que ele é o mais importante de todos, razão pela qual ele está no centro do livro, constituindo um clímax da mensagem de Lamentações. Ele começa com um lamento pessoal. Embora a voz e a experiência do autor acaba representando também todo o povo de Jerusalém e também o povo de Judá naqueles dias onde eles estavam em desobediência e rebeldia contra Deus. Vejamos alguns dos seus lamentos. Versículo 4. Ele lamenta o seu envelhecimento e o padecimento que ele está sofrendo das mãos do próprio Deus. No versículo 7, ele lamenta o seu cárcere, uma cova ou um poço a qual ele havia sido jogado. Versículo 8, ele lamenta a falta de resposta de Deus ao seu clamor pelo povo. Versículo 14, ele ainda lamenta a zombaria e os insultos que ele sofreu da parte do seu próprio povo, Jerusalém e Judá. Aqui estão então os lamentos do profeta diante de Deus. Mas não só o profeta lamentou de forma pessoal, o povo também, de maneira coletiva, estava também lamentando. É fácil verificar isso nos versículos 7 e o versículo 9, por exemplo, quando diz o texto, o cerco com muros, os caminhos bloqueados com as pedras lavradas e a prisão com correntes. Esse versículo se refere à experiência do povo de Jerusalém e também de Judá, quando eles foram capturados e conquistados pelos babilônicos. O versículo 17 diz que o fim é que eles não tinham mais paz e nem havia felicidade mais entre o povo. Diz o versículo 17, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Temos então no texto sofrimentos pessoais do autor e também sofrimentos coletivos daquelas nações. Mas uma coisa é certa, eles não questionam que tudo isso vinha da mão do Senhor. Quem poderia mandar e fazer acontecer aquelas coisas se não fosse ordenado pelo Senhor? Não é o Altíssimo que envia tanto o bem quanto o mal? É isso que vai dizer Jeremias nos versículos 37 e 38. Sim, foi Deus quem os impeliu para aquela escuridão, para o cárcere. Foi Deus quem os caçou como um predador. Foi Deus que o caçou e que foi atrás dele com disciplinas. Foi Deus que os amargurou e os humilhou. Mas por que Deus faria isso? Perguntamos nós. Entre outras razões, porque Deus queria ensinar ao seu povo que eles reconhecessem que Deus é um Deus soberano, que Ele é poderoso e justo, e que Ele não pode ser, como eles entendiam, um Deus domesticado como os falsos deuses, que eles achavam que poderiam ir no templo, oferecer seus cultos e viver uma vida de injustiça, de impiedade e de pecado, como viviam as nações vizinhas. E quanto a nós, que hoje somos conhecidos como povo de Deus, será que nós estamos prontos a reconhecer o quanto o sofrimento bate na nossa porta e podemos aprender através dele? Que esse sofrimento resulte, mesmo que em falhas nossas, frutos do pecado, ou não, como circunstâncias da própria vida, como no caso de Jó, como nós estamos reagindo diante dos sofrimentos que vêm sobre a nossa vida? Assim dizia C.S. Lewis, o sofrimento é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E queridos irmãos e aqueles que nos acompanham agora, eu queria que você refletisse sobre isso. Deus está nesses dias usando o megafone do sofrimento para alertar toda a humanidade, de ateus a devotos, de gnósticos
a piedosos. Deus está com o seu megafone dizendo ao mundo inteiro que é hora de aprender que através do sofrimento existe um Deus poderoso, fiel e justo, que reina sobre todas as coisas e que Ele está no comando de tudo que está acontecendo nesses dias. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele ajude cada um de nós, brasileiros e habitantes de todo o planeta, e que venhamos aprender nesses dias de sofrimento a buscar a face de Deus. Que Ele nos abençoe. Oremos. Pai querido e amado, que na sua ira o Senhor lembre-se da sua misericórdia. Tenha misericórdia de nós que estamos enfrentando essa pandemia, Deus, e que Tu estenda as Tuas mãos graciosas sobre nós e nos ensine, no nome de Jesus. Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus.